Pomba, 7 armas espirituais que ninguém te ensinou a usar. Há armas que não se forjam no fogo, nem se afiam no aço. Elas não pesam nas mãos, mas carregam o peso de batalhas invisíveis. São as armas que os sábios guardam no silêncio, que os mestres só revelam quando o discípulo está pronto para ouvir sem perguntar. Você já as teve, talvez sem saber. Ou talvez tenha deixado enferrujarem no fundo da alma, cobertas pela poeira do cotidiano. A primeira é o silêncio ativo. Não a ausência de palavras, mas o vazio estratégico onde o ruído do mundo não consegue entrar. É a pausa entre um pensamento e outro, o espaço onde a intuição sussa verdades que a mente ocupada nunca ouviu. Quem domina o silêncio não precisa gritar para ser ouvido, basta existir, e as coisas se curvam ao seu redor como árvores ao vento. Depois vem a memória seletiva, a arte de esquecer o que não serve. Não é amnésia, é sabedoria. É lembrar das lições, não das feridas, guardar os mapas, não as cicatrizes. Quem carrega todas as batalhas nas costas acaba curvado antes da guerra terminar. A memória seletiva é a faca que corta os fios que te prendem ao passado sem matar a essência do que você foi. A terceira arma é o riso sem motivo. Não a risada forçada, nem o sarcasmo, mas aquele riso que brota do nada, como uma nascente em terra seca. É a prova de que você ainda é livre por dentro, mesmo quando o mundo aperta as correntes. O riso sem motivo confunde os opressores, porque eles não têm como combatê-lo. Não há lógica para atacar, nem ferida para explorar. Em quarto lugar, a paciência que não espera. Não é a paciência passiva, que se senta e sofre. É a paciência que age em câmera lenta, que sabe que algumas sementes levam décadas para germinar e mesmo assim rega a terra todos os dias. Essa paciência não se desgasta, porque não está presa ao relógio dos homens. Ela dança no ritmo das estações. A quinta arma é o perdão sem pedido. Não é absolver quem te magoou, mas soltar o veneno que você mesmo engoliu esperando que o outro sofresse. O perdão sem pedido é um presente que você dá a si mesmo, a chave para sair da prisão que você mesmo trancou, esperando que o carcereiro te libertasse. A sexta é a presença total. Estar onde os pés pisam, sem dividir a alma entre o ontem e o amanhã. Quem domina a presença total não é atingido pelas flechas do medo dos futuros nem arrastado pelas correntes das culpas passadas. É como um guerreiro que luta com os olhos abertos, cada golpe é preciso, cada passo, firme. E a sétima, a mais poderosa e a mais esquecida, a rendição estratégica. Não é desistir, é parar de lutar contra a corrente quando o rio já decidiu o caminho. É saber que algumas batalhas se ganham cedendo, que às vezes a vitória está em soltar a espada e deixar que o universo a segure por você. A rendição estratégica é a arte de confiar que há forças maiores agindo quando você para de atrapalhar. Essas armas não se compram, não se herdaram, não se aprendem em manuais. Elas já estão dentro de você, dormindo como dragões sob montanhas de dúvidas. O segredo não é buscá-las, mas lembrar que você sempre soube usá-las antes que o mundo te convencesse de que precisava de outra coisa. O vento cortava a garganta do vale como uma lâmina de gelo, carregando consigo o murmúrio das folhas que ainda resistiam aos galhos secos. Elias parou no meio da ponte de pedra, os dedos apertando a madeira gastas do bastão que não era arma, mas também não era mero apoio. Era um lembrete. Um peso para ancorar a memória quando as águas da dúvida ameaçavam levá-lo. Atrás dele, a aldeia dormia sob um manto de neblina, suas casas de madeira curvadas pelo tempo como costas de velhos sábios. À frente, a floresta se erguia em silêncio, não como um muro, mas como um portal. Ele sabia que lá, entre as árvores que sussurravam em uma língua esquecida, estava o que viera buscar ou o que o buscava. Não era a primeira vez que Elias enfrentava aquele caminho. Há 20 invernos, havia corrido por ele como um lobo ferido, os pulmões ardendo, o coração rasgado por uma culpa que ainda não tinha nome. Naquela época, carregava uma espada forjada no fogo da vingança, e cada passo era um juramento de sangue. Agora, o bastão. Agora, a neblina. A primeira arma já estava em suas mãos, o silêncio ativo. Não era a ausência de palavras, mas a presença de uma escuta tão profunda que até as pedras pareciam murmurar segredos. Ele fechou os olhos e ouviu o rangido da ponte, o bater distante de um machado na madeira, o choro abafado de uma criança que ainda não sabia que o mundo era maior que suas lágrimas. E, por baixo de tudo, o som que não era som, a vibração do que ainda estava por vir. Quando abriu os olhos, a floresta já não parecia a mesma.
As árvores não eram mais obstáculos, mas aliadas. E ali, entre os troncos retorcidos, viu-a. Uma figura encapuzada, imóvel como uma estátua de musgo. Não se movia, não falava, mas Elias sentiu o peso de seu olhar como uma mão no peito. Era ela. Ou o que restava dela. Você voltou, disse a voz, não como uma acusação, mas como um fato. A capa caiu, revelando um rosto que o tempo havia esculpido com linhas de dor e uma calma inquietante. Os olhos, porém, eram os mesmos, verdes como o musgo após a chuva, e tão profundos que Elias teve a certeza de que, se olhasse demais, se afogaria neles. Voltei, respondeu, a voz rouca. Não havia desculpas em suas palavras, nem justificativas. Apenas a verdade, nua como uma cicatriz. Ela sorriu, não com os lábios, mas com os olhos. Um sorriso que doía. E dessa vez, você não está fugindo. Elias baixou o bastão, deixando-o repousar contra a terra úmida. Não como uma rendição, mas como um gesto de respeito. A segunda arma, a memória como bússola. Ele não precisava revirar o passado para saber o que tinha feito. Bastava sentir o peso dele, como uma pedra no bolso, sempre presente, nunca esquecida. Não estou, disse. Mas também não vim pedir perdão. A mulher Liora inclinou a cabeça, como se ouvisse algo além das palavras. Talvez ouvisse. Perdão é para quem ainda acredita que o passado pode ser consertado, murmurou. Você veio por outra coisa. Elias respirou fundo. O ar cheirava a terra molhada e a algo mais antigo, algo que só existia naquele lugar, onde o tempo se dobrara sobre si mesmo. Vim porque sei que algumas dores não são para serem curadas. São para serem carregadas. Como um fardo. Como uma oferta. Liora riu baixinho, um som que parecia vir de muito longe. Finalmente disse. Finalmente você entendeu. Ela estendeu a mão, não para tocá-lo, mas para mostrar-lhe o caminho. Entre os dedos, uma pequena pedra branca, lisa como se tivesse sido polida por milhares de lágrimas. A terceira arma, sussurrou Elias, reconhecendo. A paciência que corta, confirmou ela. Não é esperar. É saber que algumas coisas só se revelam quando você para de forçá-las. Ele aceitou a pedra, sentindo seu peso insignificante, ao mesmo tempo, infinito. Juntos, começaram a caminhar floresta adentro, onde a luz se filtrava em lâminas douradas entre as folhas, e o chão era macio como o peito de uma mãe. Não havia pressa. Não havia medo. Havia apenas o caminho, e a certeza de que, dessa vez, Elias não estava sozinho. O silêncio entre eles não era vazio, mas preenchido pelo rumor das folhas e pelo farfalhar de algo que não eram pássaros. A floresta respirava, lenta e profunda, como se cada árvore fosse um pulmão antigo, guardando memórias de todos que ali haviam passado. Elias sentia a pedra branca aquecer em sua palma, não pelo calor do sol, mas por algo mais íntimo, como se ela reconhecesse o ritmo de seu sangue. Ela andava à sua frente, os pés descalços mal tocando o chão, como se a terra cedesse sob seu peso. De vez em quando, voltava-se para ele com um sorriso que não era alegre, mas necessário como a lua depois de uma tempestade. Não falavam. Não precisavam. As palavras que trocavam agora eram feitas de gestos, um olhar para o alto quando um galho se movia sem vento, um aceno sutil quando o caminho se bifurcava em direções que os olhos comuns não distinguiriam. Até que chegaram ao rio. Não era um rio qualquer. Suas águas corriam para cima, desafiando a gravidade em espirais prateadas que se dissolviam no ar como fumaça. No centro, uma figura esperava, um homem ou algo que já havia sido um homem, vestido em trapos que pareciam costurados com fios de névoa. Seu rosto era uma máscara de cicatrizes, cada uma contando uma história que Elias não queria ouvir. Você trouxe a pedra, disse a figura, e sua voz era o som de pedras rolando no fundo de um poço. Bom. Mas não é suficiente. Ela avançou, colocando-se entre Elias e o estranho. Ele sabe disso, respondeu, calma. A paciência que corta não é para ser usada. É para ser compreendida. O homem de cicatrizes riu, um som que fez as águas do rio tremerem. Então ele é mais tolo do que parecia. Você acha que a compreensão vai salvá-lo do que vem por aí? Elias não recuou. Em vez disso, fechou os dedos em torno da pedra e sentiu,
pela primeira vez, sua superfície se mover não como algo sólido, mas como pele. Como se a pedra estivesse viva. Como se estivesse escutando. Eu não vim para ser salvo, disse Elias, e sua voz soou mais velha do que ele era. Vim para terminar o que comecei. O rio parou de fluir. O ar ficou denso, como mel. E então, do nada, as cicatrizes do estranho começaram a sangrar não vermelho, mas uma luz dourada, quente, que se derramava sobre as águas e as transformava em espelhos. Nos espelhos, Elias viu fragmentos de si mesmo, o menino que tremia debaixo da cama, o jovem que empunhava a primeira arma com mãos trêmulas, o homem que agora segurava a pedra sem medos. Mas entre essas imagens, havia outras coisas com dentes e olhos demais, coisas que sibilavam seu nome como se fosse uma prece. Você os vê? Murmurou ela, sem surpresa. Eles sempre estiveram aqui. Esperando. Elias respirou fundo. A pedra em sua mão pulsou, uma vez, como um coração. Então que esperem um pouco mais. A luz dourada das cicatrizes do estranho se espalhou pelo chão, traçando linhas que se entrelaçavam como veias de um corpo vivo. O ar cheirava a algo antigo, ferrugem e incenso, o odor de promessas quebradas. Elias sentiu o peso da pedra aumentar, não em sua mão, mas dentro de si, como se ela estivesse afundando raízes em seus ossos. Você não entende, disse o estranho, e sua voz agora era um coro, muitas gargantas falando ao mesmo tempo. Eles não esperam. Eles recordam. As imagens nos espelhos se contorceram. O menino debaixo da cama agora olhava para cima, não com medo, mas com uma fome que Elias não reconhecia. O jovem com a arma tinha os olhos costurados com fios de prata, e quando os abriu, não havia íris, apenas buracos que sugavam a luz. O homem que segurava a pedra ele mesmo sorria com dentes que não eram seus. Elias cerrou os punhos. A pedra queimava, mas ele não a soltou. Recordar o quê? O estranho estendeu os braços, e as cicatrizes se abriram ainda mais, jorrando ouro líquido que se solidificou no ar, formando símbolos que ardiam sem consumir. Elias os reconheceu ou quase. Eram como as runas que sua mãe desenhava nas portas para afastar o que não deveria entrar, mas distorcidas, como se tivessem sido escritas por mãos que não sabiam mais o que era reto. O que você foi? Sussurrou ela, e seu rosto se desfez por um instante, revelando algo por trás, uma boca circular, cheia de agulhas. O que você ainda é? O rio, antes parado, começou a fluir ao contrário. As águas arrastavam consigo os fragmentos de Elias, puxando-os para dentro dos espelhos. Ele viu suas próprias mãos se esticarem, não para segurar a pedra, mas para arrancá-la de si mesmo. Algo dentro dele gritou não de dor, mas de alívio, como se aquilo fosse um fardo que finalmente poderia ser jogado fora. Mas Elias não era mais o menino que tremia. Não era mais o jovem que hesitava. Ele ergueu a pedra e a esmagou contra o próprio peito. O impacto não doeu. Em vez disso, foi como mergulhar em água gelada depois de queimar por dias, um choque que limpava tudo. As imagens nos espelhos estremeceram. As coisas com dentes demais uivaram, não de raiva, mas de reconhecimento. O estranho recuou, suas cicatrizes se fechando com um som de papel sendo rasgado. E então, o rio parou novamente. Desta vez, não havia espelhos. Só água. Só silêncio. Elias olhou para as próprias mãos. A pedra havia sumido, mas em sua palma esquerda, uma marca nova ardia, um círculo incompleto, como se algo tivesse sido selado ou aberto. Bom, ele murmurou, flexionando os dedos. Agora é minha vez. O ar voltou a se mover. O cheiro de ferrugem se dissipou, substituído por algo mais fresco, mais vivo. Alguma coisa, lá longe, começou a latir. Não um cão. Não um lobo. Algo que tinha esperado tempo demais. A primeira coisa que Elias notou foi o peso. Não o peso do corpo, que ainda tremia com o frio da água, mas o peso do que não estava mais lá. A pedra, sim, tinha desaparecido, mas com ela se fora também a sensação de ser observado por trás dos próprios olhos, aquele murmúrio constante que o acompanhava desde que acordara no leito seco do rio, semanas ou séculos atrás. Agora, havia apenas o círculo queimando em sua palma, uma cicatriz que não doía, mas pulsava, como se algo respirasse do outro lado. Ele se levantou.
A margem do rio estava coberta por uma camada fina de gelo, quebradiça sob seus pés. Não havia pegadas além das suas. Não havia sinais de que algo ou alguém tivesse passado por ali. Mas o latido ecoava ainda, mais próximo agora, vindo das árvores retorcidas que se erguiam como dedos ossudos contra o céu pálido. Não era um som de caça. Era um chamado. Elias seguiu. Os galhos arranhavam seu rosto enquanto avançava, mas ele não sentia. A marca em sua mão ardia mais forte a cada passo, como se o círculo estivesse se fechando sozinho, devagar, a cada movimento seu. O ar cheirava a terra úmida e a algo mais antigo, algo que não pertencia àquele mundo. Ou que pertencia demais. Então, ele viu a clareira. No centro, uma fogueira apagada, cinzas ainda quentes. Ao redor, pedras dispostas em um padrão que seus olhos demoraram a reconhecer, não era um círculo, mas uma espiral. E no meio das cinzas, algo brilhava. Não metal. Não vidro. Algo que refletia a luz como se fosse feito de água solidificada, mas que não derretia. Elias se ajoelhou. O objeto era uma adaga, ou o que restava dela o cabo, negro e áspero como osso queimado, e a lâmina, translúcida, com veias de um azul profundo correndo por dentro, como sangue congelado. Quando ele estendeu a mão, a marca em sua palma queimou de novo, e a adaga respondeu, vibrando levemente, como se reconhecesse algo nele. Você não é o primeiro, disse uma voz atrás dele. Elias não se virou. Sabia que não adiantaria. A voz não vinha de nenhum lugar específico, mas de todos ao mesmo tempo, como se as próprias árvores estivessem falando. Eles sempre voltam, continuou a voz. Sempre acham que podem consertar. Sempre acham que podem fechar o que foi aberto. Elias segurou a adaga. O frio dela queimava. E você? Perguntou, finalmente olhando para trás. Nada. Só a floresta. Só o silêncio. Mas o latido havia parado. Algo respirou nas sombras entre os troncos. Não era um animal. Não era uma pessoa. Era algo que havia esperado, como a voz dissera, tempo demais. Elias sorriu. Não era um sorriso de alegria. Então ele disse, levantando a adaga contra a luz fraca que filtrava pelas folhas. Vamos ver quem quebra primeiro. O círculo em sua palma se fechou. O primeiro golpe veio do nada. Não foi um ataque, não foi um grito, não foi sequer um movimento. Foi uma ausência. O ar à frente de Elias simplesmente desapareceu, como se algo o tivesse sugado para dentro de si mesmo, deixando apenas um vazio pulsante, uma ferida no tecido do mundo. Ele não teve tempo de reagir. A adaga em sua mão tremeu quando o vazio se fechou com um estalo úmido, e o sangue jorrou de seu braço esquerdo, onde 3 marcas profundas se abriram como bocas famintas. Ele não gritou. Só riu, baixo e rouco, enquanto o sangue escorria pelos dedos e pingava no chão. Isso é tudo? Murmurou, girando a adaga entre os dedos. Depois de tanto tempo esperando, é isso que você tem? A floresta não respondeu. Mas o chão respondeu por ela. Raízes negras, grossas como serpentes, romperam a terra aos seus pés, enlaçando seus tornozelos com uma força que não era física. Era como se a própria ideia de estar preso tivesse se materializado, como se o solo lembrasse de algo que Elias havia esquecido. Ele cortou 1, 2, 3 vezes, e as raízes se retraíram com um chiado de dor, mas não soltaram. Pior, elas sangraram. Um líquido espesso e escuro, quase negro, escorria dos cortes, e onde caía, a terra morria em círculos perfeitos. Elias suspirou, como se tivesse acabado de entender uma piada antiga. Você é o que eles deixaram para trás. A voz voltou, dessa vez não como um sussurro, mas como um coro de vozes sobrepostas, algumas humanas, outras não, todas falando ao mesmo tempo. Você sabe o que acontece quando se abre uma porta e não se fecha. Eu sei, Elias concordou, flexionando os dedos da mão esquerda. As marcas em seu braço latejavam, mas ele não sentia dor. Só uma coceira profunda, como se algo tentasse rasgar sua pele por dentro. Mas eu não abri nenhuma porta. Eu só empurrei uma que já estava entreaberta. O círculo em sua palma ardia agora, não mais fechado, mas ativo.
Uma luz pálida, doentia, vaza entre seus dedos, iluminando os rostos que começavam a se formar entre as árvores. Não eram rostos de pessoas. Eram rostos de coisas que haviam sido pessoas, ou que haviam usado pessoas como máscaras. Olhos demais, bocas demais, dentes demais. Elias não recuou. Vocês todos falham no mesmo ponto, disse, enquanto a adaga em sua mão direita começava a brilhar com a mesma luz do círculo. Acham que o medo é uma fraqueza. Mas o medo é só uma ferramenta. E eu aprendi a usá-la melhor do que vocês. Ele moveu a mão esquerda, e as marcas em seu braço se abriram ainda mais, como pétalas de uma flor carnívora. Algo saiu delas. Não era sangue. Não era carne. Era uma substância escura e viscosa, que se esticou como fios de teia entre seus dedos, conectando-os ao círculo, à adaga, ao próprio ar. A floresta gritou. Não foi um som. Foi uma sensação, uma pressão dentro do crânio, como se milhares de vozes tivessem sido esmagadas em um único instante de dor. As árvores se contorceram. As raízes se queimaram. Os rostos entre os troncos se desfizeram em fumaça negra, e por um momento, Elias viu ela novamente aquela que havia começado tudo, aquela que havia lhe dado a adaga e o círculo e a promessa de que nada durava para sempre. Você mentiu, ele sussurrou, mais para si mesmo do que para qualquer outra coisa. Nada acaba. Só, muda de forma. O vazio à sua frente se abriu novamente, mas dessa vez Elias não esperou. Ele puxou. E algo foi arrancado do outro lado. O que emergiu não foi a sombra que ele esperava, nem a criatura que o havia perseguido por anos. Era apenas uma mulher pálida, frágil, com olhos que já haviam chorado todos os lamentos do mundo. Seus dedos, finos como galhos secos, tremiam ao tocar o chão, como se o peso da existência a esmagasse. Você me chamou de volta, sua voz era o eco de um vento que já não soprava. E agora? Elias deixou a adaga cair. O círculo se quebrou em cinzas. Não havia mais magia ali, nem vingança, nem propósito. Só o silêncio da floresta, finalmente livre dos sussurros que a habitavam. Nada, ele respondeu, sentando-se na terra úmida. Só, descanse. Ela sorriu, ou talvez fosse apenas o último tremor de seus lábios antes de se dissolver. Não em fumaça, não em dor, mas em pó leve, carregado pelo ar como sementes ao vento. As árvores, agora livres, estenderam seus galhos para o céu, e pela primeira vez em séculos, a luz do sol tocou o chão sem ser filtrada por pesadelos. Elias fechou os olhos. Não havia mais adaga, nem círculo, nem promessas. Só o cansaço de quem finalmente entenderá que algumas batalhas não são para serem vencidas, são para serem abandonadas. Quando abriu os olhos novamente, a floresta respirava. E ele, pela primeira vez, também.